Meu nome é Renato Bastos. Nós trabalhamos dentro da empresa chamada Gestam, que gerencia clínicas e consultórios. Nosso software já está sendo desenvolvido já há mais de 20 anos, através de diversas tecnologias, até nós chegarmos na data de hoje. Nós trabalhamos também dentro da área de gestão, tanto dentro de clínicas quanto de consultórios. Vamos da empresa Gestam, nós vamos comentar hoje, vamos falar sobre se vale a pena informatizar a sua clínica e qual a distância entre lucro e prejuízo. É muito importante para isso nós conhecermos o que nós gastamos, com o que nós ganhamos, e essa distância é que vai determinar a velocidade do nosso negócio. É fundamental nós conhecermos os nossos números e, sem dúvida nenhuma, eu posso informar a vocês que a distância mais curta para o conhecimento da relação entre receita e despesa, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje de saúde suplementar, que são os planos de saúde, é a informatização. Então, essa distância vai ser determinada através do nosso conhecimento e a nossa abordagem de hoje, que é chamado per capita de cada plano de saúde. Quando a gente fala per capita, naturalmente, individualizando um plano de saúde suplementar, nós vamos ter de um lado o per capita da receita e o per capita das despesas que nós vamos conhecer dentro da clínica ou dentro do nosso consultório. Para sabermos o que é bom e o que é ruim, nós irmos adiante. Então, a primeira coisa que nós devemos considerar dentro do nosso negócio são as nossas metas, ou seja, aonde nós queremos ficar e aonde nós vamos chegar. Se por acaso nós chegamos em um dos nossos clientes e sempre fazemos a mesma pergunta: você está satisfeito com o seu consultório ou com a sua clínica? Se por acaso a resposta for sim, ele achar que está tudo bem, está tudo maravilhoso, eu acho até que não vale a pena a informatização na visão dele. Porque ele tem que achar que o negócio dele pode ir mais adiante. A informatização é apenas uma ferramenta para chegar a um objetivo. Por isso nós estamos falando aqui que ele deve ter uma meta de trabalho. Ele tem que verificar os seus indicadores, se por acaso ele vai conseguir chegar na meta proposta em uma unidade de tempo. Ele tem que possibilitar, através da informática, a tomada de decisão. E por fim, comparar os resultados em uma unidade de tempo. Nós estamos hoje no ano 2017, aonde nós vamos querer chegar em 2018. E ao longo desse período, nós vamos estabelecendo comparações através das nossas estatísticas, se nós vamos alcançar ou não os nossos objetivos. Então nós temos de conhecer o quê? Os indicadores. Da mesma maneira que existe o indicador do dólar, da Bolsa de Valores e diversos outros indicadores dentro do mercado, nós temos de ter o nosso indicador da nossa empresa. Faz parte do passado aquele garoto que se formava com 24 anos e tinha uma ideia: vamos montar uma clínica oftalmológica em determinado bairro, porque lá é muito bom. Então nós temos de estabelecer o nosso indicador, qual é a nossa meta da nossa empresa. Então eu estou trazendo alguns números, só para vocês terem uma ordem de grandeza. De 1999 até 2003, em que nós temos um per capita da nossa receita na faixa de R$ 65,00, 64, 61, 62, 65. Nós vamos verificar que à medida que a gente caminha no tempo, não significa dizer que os valores per capita da nossa receita, elas vão aumentando na mesma proporção da inflação. Muitas das vezes não. Você tem um mercado, às vezes, que desvaloriza 10% ao ano, mas você não tem uma compensação na sua receita dos mesmos 10%. Então aqui nós vamos ver alguns per capita. O que é o per capita de um plano de saúde? Vamos focar bem nessa parte da fotografia, em que nós vamos avaliar em que cada cliente, por exemplo, da Embratel, que entra dentro da empresa que está realizando essa informação, ela deixa R$ 307. E assim, esses valores vão variando de convênio de plano a plano de saúde. O pior deles nessa apresentação é de R$ 110,36. Então, aqui nós temos
o nosso per capita da nossa receita. Em outras palavras, se nós somarmos tudo que uma clínica fatura, dividirmos esse faturamento pelo número de pacientes de cada plano de saúde, nós vamos ter os nossos valores que nós chamamos de per capita da nossa receita. Observe aqui um plano de saúde, por exemplo, Camperge. Tem um per capita de R$ 135,31. Isso, naturalmente, depois tirando as glosas desse plano de saúde. Nós vamos ver que em março, o per capita dele estava em 115, passou para 129, chegando a 158. E essa relação, à medida que a gente informatiza, tem que ser a relação mais honesta possível, porque nós somos o melhor cliente ao plano de saúde. Temos de encontrar as nossas estratégias para cobrar tudo aquilo que está sendo oferecido em termos de tabela pelo plano de saúde. Nós cansamos de ver, muitas das vezes, clínicas oftalmológicas, ortopédicas, dermatológicas, com tabelas muito defasadas. Então, às vezes, o plano de saúde está ofertando uma taxa de sala de R$ 25 ou R$ 30 e ele continua com uma tabela de 2 anos atrás, de R$ 18, R$ 20. Isso vai impactar diretamente no per capita da receita desse plano de saúde. Observe aqui um outro plano de saúde, a Bradesco, que tem um per capita em março de 288, 270, 282 mês a mês. Vale a pena informar a vocês que quando a gente fala em per capita, não podemos pegar um mês fechado. Vamos, para diminuir o coeficiente de erro, pegarmos um per capita de 3, 4, 5, 6 meses, que nós temos uma maior quantidade de pacientes nesse período e na hora de divisão nós diminuímos a nossa possibilidade de erros. Aqui nós temos um outro plano de saúde, a PAI, está vendo aqui? 85,48 per capita dele, estando estável ao longo dos últimos 3 meses. Então, analisando o per capita das nossas despesas, que é o outro lado da moeda, nós vamos encontrar agora qual é o nosso preço para mantermos a nossa empresa aberta. Então, diante desse patamar das nossas despesas, nós vamos ter a capacidade de definir se esse ou aquele plano de saúde é bom ou ruim para o nosso negócio. Então, o objetivo é encontrar o valor próximo da realidade, que é o valor gasto para atender um paciente dentro da clínica. E antes de tudo, necessitamos encontrar a quantidade de clientes atendidos dentro da clínica. Como é que a gente encontra esse valor? Qual é a mágica desse valor? Então, nós vamos pegar, por exemplo, 90 ou 120 dias de tudo aquilo que a gente gasta dentro da empresa. Agora, é importante notar que nós não poderemos responsabilizar dentro dessas despesas os nossos prolabores, assim como as despesas de impostos atrasados, multas ou empréstimos. Porque justamente os impostos atrasados, multas ou empréstimos são erros estratégicos que o administrador teve no passado. Porque se nós colocarmos todos esses números e simplesmente dividirmos pelo número de pacientes, nós vamos ter um per capita da despesa muito elevado, o que nenhum plano de saúde seria viável dentro da clínica. Então vamos tirar a nossa ineficiência da receita para a divisão entre os nossos pacientes. Então, descartar as despesas relacionadas com a ineficiência administrativa, como custas judiciais, acordos judiciais, descartar a aquisição de bens, como equipamentos de raio-x, equipamentos, mesas, cadeiras. Isto não faz parte do que nós chamamos de PEO, que é o ponto de equilíbrio operacional. Quando nós vamos calcular o nosso per capita de despesa, nós estamos falando de um PEO, que é o valor para a empresa das despesas para ela estar aberta e com as despesas que devem ser geradas para o seu negócio funcionar. Vamos descartar as obras, vamos descartar investimentos, compras com equipamentos e tudo mais. Então vamos colocar todos os custos variáveis e dividir pelo número de pacientes. O valor do per capita das despesas depende de empresa a empresa, de consultório a consultório.
dependendo da sua logística, dependendo da suficiência que ele tem lá dentro, funcionários, salários, etc. e tal, né? Mas hoje eu calculo que uma clínica muito bem organizada, quando a gente fala que ela está bem estruturada, localizada num subúrbio de uma cidade grande, ela está na faixa de uns 60, 65, 70 reais. E uma clínica, uma organização ruim, sem informatização, uma clínica que não tem uma série de controles no seu dia a dia, esse per capita aumenta muito. Então, alguns planos de saúde que para uma clínica pode interessar, esse mesmo plano de saúde pode ser que não interesse a outra empresa. Então observe o per capita entre as clínicas. Encontre o seu per capita da receita e despesa. E qual é o seu PEU, qual é o seu ponto de equilíbrio operacional. Próximo. Isso é que nós teríamos a comentar com vocês nessa nossa primeira introdução. Seria colocar o ovo de Colombo em pé, de nós encontrarmos o nosso ponto de equilíbrio. Independente se você tem a informatização ou não, sem dúvida, na hora que você informatiza uma empresa, você diminui muito as suas despesas e o que é mais importante, você, na ponta dos dedos, você consegue ter uma série de números que, quando você não informatizados, esses números demorariam muito a chegar às suas mãos. Semana que vem, nesse mesmo horário, daremos continuidade à nossa segunda apresentação. Muito obrigado.